Dois jovens vão visitar seus avós em uma cidade pequena, porém coisas bizarras começam a acontecer e eles começam a suspeitar de que talvez aqueles dois simpáticos idosos não sejam quem eles realmente dizem ser. Essa é a premissa base de A Visita, filme de 2015 dirigido e roteirizado pelo M. Night Shyamalan, a.k.a. o segundo maior cineasta vivo. E hoje iremos falar mais sobre ele, então se ajeitem aí na cadeira, tranquem bem a porta do seu quarto para ninguém invadir e simbora falar de A Visita. Na história desse filme, nós teremos Loretta e seus dois filhos, Becca, de 15 anos, e Tyler, de 13. A mulher não fala com seus pais há 30 anos, porque quando ela era jovem, ali por volta dos seus 19 anos, ela acabou tendo uma briga muito feia com eles, porque ela queria fugir com um professor da universidade, que posteriormente vai abandoná-la com seus dois filhos e vai viver em outro estado com uma nova mulher. Os pais da Loretta, então, encontram a mulher nas redes sociais e pedem para conhecer os seus netos. Então Becca e Tyler decidem ir para que sua mãe tenha um final de semana ali romântico com o novo namorado dela. Enquanto o casal vão para um cruzeiro ali se divertir, os jovens, as crianças, vão visitar os seus avós que eles nunca tinham visto. E eu sei, essa é a receita para a merda. Becca é a Agnes Varda dos Estados Unidos, então ela quer filmar tudo ali durante a viagem para fazer um doc sobre a reconciliação da sua mãe com seus avós. E no trem nós podemos ver ali uma palhinha do talento de Tyler, ou T. Diamond Styles, né, que manda ali muito bem no freestyle. Ele manda um rap ali bem bacanudo. Oh, you think I'm little, but last month I grew 1 inch and a quarter again. Uma coisa interessante também de pontuar é que o Tyler se tornou germofóbico, né, depois que o pai dele foi embora, então ele constantemente lava as mãos, ele tem muito medo de germes realmente. Eles finalmente chegam e são recebidos pelos seus avós, que estavam esperando por eles. Aparentemente, dois senhores bem bonzinhos ali, enquanto o avô trabalha ali na fazenda. A avó é uma cozinheira de mão cheia, cozinha muito bem, cozinha bem para dedéu. O Tyler vai receber também uma câmera para gravar o ponto de vista dele, né? Porque afinal de contas, esse filme é um found footage, então nós precisamos ali que os personagens principais tenham câmeras ali para gravar o ponto de vista deles. E a primeira coisa que ele vai gravar ali é seu avô saindo de um celeiro bem estranho, né? Ele chama pelo avô dele, que o ignora, então a gente já começa a achar ali algumas coisas suspeitas. Por serem idosos do interior, a regra daquela casa é clara, todos dormindo às 9h30. Porém, no meio da madrugada, ali no meio da noite, a Becca sente fome e vai tentar assaltar a geladeira. Mas quando ela está prestes a descer as escadas, ela acaba se assustando com sua avó, que está vomitando tudo ali de uma forma bem estranha, e decide voltar para o seu quarto. No dia seguinte, ela vai perguntar para o avô sobre isso e ele diz que a vovó é uma idosa muito doente e tudo mais. Mas algo ainda mais bizarro vai acontecer naquele mesmo dia. Enquanto brincavam de esconde-esconde embaixo da casa ali, através de uns túneis, as crianças vão começar a ser perseguidas por algo ou por alguém. E aí no final nós vamos descobrir que era apenas a vovó. Só que, pô, ela começou a perseguir eles de uma maneira bem bizarra. No meio da tarde, eles vão receber a visita do Dr. Sam, um homem que trabalha como médico no hospital a qual os avós são voluntários. Ele foi lá para ver se eles estavam bem, porque eles não aparecem já faz muito tempo, o que também é muito suspeito. They were supposed to volunteer a few days ago. I tried calling. I just want to make sure everything was okay. Porém, a Becca diz que tá tudo de boa e o homem vai embora ali sem maiores complicações. O Tyler vai investigar o que tinha naquela cabana barra celeiro e aí ele descobre que tem um monte de fralda usada ali. Então, a vovó explica que o vovô tem incontinência e que ele esconde as fraldas no celeiro para queimar depois, porque ele fica com muita vergonha das pessoas saberem que ele usa fralda. As crianças então vão junto com o vô para a cidade filmar
filmar alguns lugares onde a mãe dele passava, né? Onde a mãe dele ele estudava e coisas do tipo, porque afinal de contas a Beck está fazendo um filme e ela precisa documentar tudo. Porém, novamente algo muito bizarro vai acontecer. O vovô começa a estranhar um mano ali, achando que esse mano tá encarando ele. Então ele corre para pegar esse mano na porrada e os netos dele têm que tirar ele de cima. E aí ele pede desculpa depois, dizendo que ele se confundiu e tudo mais. Só que, mais uma vez, alguma coisa tá errado nessa história aí, viu? Não sei como que essas crianças não perceberam ainda. He doesn't know you, Papa. Oh, man. Na verdade, o Tyler percebeu que tem algo de errado, mas a Becca fica dizendo que não, eles só são idosos, isso acontece mesmo, eles ficam confusos. Pô, galera, pô, Becca, pelo amor de Deus, né, mano? E as coisas esquisitas vão se somando, né? De noite eles ouvem um barulho ali através da porta deles e quando eles abrem a porta do quarto, eles veem a avó deles ali pelada arranhando as paredes. Nós também temos o vovô se arrumando para uma festa fantasia, sendo que não tem nenhuma festa fantasia para ele ir, ele só estava confuso novamente. Mas o mais estranho pra mim é quando a vovó derruba alguma coisa no computador da Beck e vai tentar limpar, e aí ela estraga a câmera, né? Ela praticamente cola a câmera da Becca ali, a webcam da Becca, o que é muito estranho porque ela só estraga a câmera. E o Tyler, ele fica novamente intrigado com isso, mas novamente a Becca e agora também a Loretta fala que não, na verdade eles só são idosos, né? Porque eles estão em chamada de vídeo com a mãe deles. Inclusive, né, outra coisa suspeita, sempre que eles vão entrar em chamada de vídeo, os avós, ó, picam a mula, saem da casa, né? Estranho, estranho pra calica. Descobrimos que a vovó tem Sundowing, que é um fenômeno comum em pessoas com demência, né? Ou Alzheimer, né? Como o Alzheimer, no caso. Caracterizado pelo aumento de confusão, agitação, irritabilidade, ansiedade e desorientação no final da tarde e também à noite. Isso se dá pelo fato de quando a luz natural, né? Então a luz do sol ou a luz do dia vai diminuindo. A Becca tenta colher o depoimento da vovó sobre o dia que a mãe dela foi embora e aí neste momento a vovó começa a se debater lá falando que não quer mais participar do documentário, não quer mais ser a estrela do documentário, não vai mais fazer nada. No more questions about Loretta Jameson. E aí no dia seguinte mais uma coisa bizarra, né? Pô, as coisas bizarras vão se somando muito nesse filme, demora um pouco pra acontecer algo de fato ali, que acontece, um grande acontecimento, né? Porque o filme vai se amontoando em coisas bizarras, mas enfim, no dia seguinte os jovens pegam seus avós encarando um poço ali, né? O Tyler ainda tenta ver se tinha algo no poço, mas não tinha nada, né? Mais uma coisa suspeita ali, né? Durante as entrevistas, a Becca pergunta para o Tyler o que ele sentiu quando o pai dele foi embora, e o garoto diz que não se sentiu abandonado, né? Que as pessoas, elas abandonam umas às outras porque elas descobrem coisas que elas gostam mais e vão atrás dessa coisa. Mas ele conta também uma história ali que parece ser um trauma infantil dele, de quando ele estava no meio de uma partida de futebol americano ali pela escola e ele era a última linha de defesa e o jogador estava passando por ele e ele devia dar um tackle, né? Ele devia parar esse jogador, só que ele travou, ele ficou congelado, ele não conseguiu se mexer. O garoto então fez o touchdown e o time dele perdeu, e o Tyler acredita que por conta disso o pai dele acabou os abandonando. Mas na verdade não é por conta disso, é só porque o pai dele é um babaca mesmo, né? Becca dá uma debochadinha ali, o que vai fazer com que o Tyler queira se vingar, e na vez dele fazer a pergunta para ela, ele pergunta por que que ela não se olha no espelho, por que que ela penteia o cabelo ali de costa pro espelho, ela nunca se olha de fato no espelho. E ele pergunta, né, se ela acha que a aparência dela foi o que fez com que o pai deles fosse embora, o que deixa a garota completamente chateada, né? He gave me a card when he left. O Tyler continua acreditando que tem algo de errado naquela história, inclusive ele diz que eles não podem ir até o porão, não porque tem mofo, né, que foi o que o vô falou, mas que na verdade tem algo de errado lá embaixo. Mas a Becca, né, ela fica insistindo de que eles só são idosos e afins. As crianças recebem a visita da Stacy, né, que tava lá procurando pelos avós dos jovens, né, porque eles ajudaram muito ela, mas novamente, quando chega uma visita, os avós não estão lá, o que é muito suspeito. Becca ouve sua avó rindo e quando vai ver o que está acontecendo, ela vê que ela tá rindo pra parede, né? E ela pergunta pra vovó o que está acontecendo e a avó diz que ela tem que rir para manter aprisionada a escuridão ou para deixar a escuridão se libertar, não me recordo agora. You have to laugh to keep the deep darkies in a cave. Ela então vai buscar ajuda no vovô, que estava, vejam vocês, com uma arma apontada para a própria boca.
Agora você acredita, né, Becca? Pô. O homem tenta disfarçar ali dizendo que só estava limpando a arma, mas não dá pra acreditar nele, né? De fato, ele estava com a arma na boca. Então, a Becca cede ali ao que o Tyler estava dizendo que tem algo errado e decide, junto com o Tyler ali, que também já tinha dado essa ideia, mas ela não quis fazer, de colocar uma câmera escondida ali no meio da madrugada pra tentar ver o que está acontecendo. E aí nós vemos, né, de madrugada, a vovó pegando a câmera, pegando uma faca e subindo até o quarto das crianças, o que faz com que no dia seguinte ali as crianças venham a fita, né, porque a vovó deixou a câmera exatamente no mesmo local. Eles veem a fita, ficam assustados e decidem se afastar dos idosos. Mas não dura muito porque a Becca pede para entrevistar o seu avô. Ele conta a história de quando trabalhava em uma fábrica e de madrugada viu uma coisa branca de olhos amarelos correndo pelos corredores. Quando ele falou para o pessoal, ninguém acreditou e logo em seguida o demitiram. Naquele mesmo dia, a Stacy aparece lá e parece discutir com os idosos, que a levam para o fundo da casa e depois ela desaparece. Para encerrar o doc, porque já está dando o tempo de ir embora, a Becca tenta entrevistar novamente sua avó e a mulher conta uma história ali de alienígenas que cospem na água. Quando eles colocam as pessoas dentro dessa água que eles cuspiram, as pessoas entram em um transe e praticamente dormem. Aí eles vão amontoando essas pessoas ali até que chega um ponto de que eles levam todas elas para o planeta de Simorfitelia. Meu Deus do céu, olha esse nome, meu Deus. A mulher diz que é apenas uma história inventada, mas ainda assim parece algo bem esquisito. That's just a made-up story. Beck então consegue fazer ela falar sobre a Lorena e ela diz que perdoa a filha dela por tudo que ela fez. As crianças conseguem fazer uma chamada de vídeo com a Loretta, né? Porque a Becca conseguiu limpar ali a webcam e aí nós temos o plot twist do filme, né? Porque é Shyamalan, tem que ter um plot twist. Então, eles pegam o notebook deles e mostram os pais da Loretta. Só que, na verdade, aqueles não são os pais dela. Elas nunca viram aqueles dois idosos na vida. Those aren't your grandparents. Ela então desliga e vai correndo para a cidade ligando para a polícia, enquanto os avós entram e dizem que querem jogar um jogo de tabuleiro com eles. Sem saída, as crianças decidem aceitar. Eles tentam se esgueirar para o lado de fora, mas quando abrem a porta, eles veem a Stacy enforcada e o vovô fecha a porta e os chama para o jogo. No meio da jogatina, a Becca diz que a bateria está acabada e vai pegar mais, porém, ela entra no porão e encontra os seus verdadeiros avós mortos. O vovô, ou o que quer que seja aquele homem, diz que os erros dos verdadeiros avós foram ter confidencializado que os netos iriam visitá-los. E afinal de contas, ele diz que os filhos da Claire estavam em Simorfitelia. Eu odeio esse nome, eu odeio esse nome. E eles mereciam uma semana ali sendo avós, né? O que é uma piração, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se é uma piração ou se é um alienígena. Ou se eles são alienígenas de verdade, sabe? Pode ser piração, porque os avós trabalham em um hospital ali, né? Eles são voluntários em um hospital. Então talvez tenham pessoas ali que tenham alguma condição neurológica, como esse caso aqui, né? Ele leva a garota e leva ela para o quarto de cima, onde a avó está trancada. No andar de baixo, o avô tira a fralda geriátrica e passa na cara do Tyler, dizendo para ele lidar com a fobia de germes. E o garoto petrificado apenas aceita receber aquilo na cara dele. Meu Deus, que nojo. You have a problem with germs, don't you? No quarto, Becca finalmente volta a conseguir olhar para um espelho e quebra ele, pegando um caco de vidro e matando a idosa que tentava sufocá-la. Ela consegue arrombar a porta e desce para bater no velho, enquanto o Tyler ainda está petrificado. O idoso consegue se soltar da garota, mas o Tyler consegue vencer seu trauma infantil. Ele se mexe, ele não está mais congelado. Agora ele começa a dar encontrões no velho ali, arremessando ele contra a pia. O idoso cai e, para finalizar, o Tyler pega a porta da geladeira e dá várias geladeirazadas ali na cabeça do velho. Eu sei que é uma pessoa morrendo, mas
eles, né, tudo bem, talvez eu tenha me exagerado um pouco aqui, né? As crianças então conseguem sair da casa e encontram com uma nave alienígena. Na verdade não é uma nave alienígena, é só um carro de polícia, mas o efeito ali da água na câmera, na lente da câmera ali faz parecer uma nave alienígena. Eu pelo menos achei que era a um primeiro momento. Loretta está lá também e tudo termina bem, de certa forma, né? No epílogo, Loretta conta o que realmente aconteceu quando ela saiu de casa. Ela diz que um pouco antes a mãe dela tentou impedi-la de ir, então ela bateu na mãe dela e o pai dela bateu nela. Os três ficaram em choque ali se olhando e a Loretta foi embora, porém os pais dela perdoaram ela já no dia seguinte, chamando ela para conversar e tentar se resolver. E aí nós entendemos que na verdade ela que não os havia perdoado, né? Eles já haviam perdoado ela, mas ela não havia os perdoado. Então quando a Claire ali, aquela avó de mentira, diz que perdoava a Loretta, na verdade não era ela de fato, né? Porque a avó de verdade já tinha perdoado há 30 anos antes. A mulher diz para a Becca não guardar mágoas do seu pai por tê-los abandonado, que isso só vai piorar as coisas e vai se tornando uma bola de neve, porque essa mágoa é um sentimento muito ruim de carregar por tantos anos, e ela sabe porque ela carregou isso durante 30 anos. Tem um epílogo 2 ali, um epílogo parte 2, né, no qual o Tyler vai mandando um freestyle maneiro ali demais no final do filme, né? É um bom jeito de acabar. I will try not to refrain, try to overcome my pain. Agora que passamos da parte em que eu resumo o filme, vamos para a parte em que eu digo o que eu achei dele, minha análise, né, minha crítica. Mas não esquece de deixar aí nos comentários o que vocês acharam do filme, né? Deixa aí sua opinião e vamos lá para essa parte do vídeo. Eu nunca tinha assistido esse filme antes, né? Eu sempre achei que ele era muito assustador, mas na minha visão ele é mais vergonha alheia do que realmente assustador. De fato, é muito legal ir acompanhando as esquisitices desses idosos e irmos duvidando se eles realmente são os avós dessas crianças. E claro, se tratando de um ótimo diretor como Shyamalan, isso vai ser muito bem conduzido, se mesclando também aquele drama dessas crianças que foram abandonadas pelo próprio pai. Aqui, a conveniência deve existir para o filme funcionar. E isso é uma crítica que eu tenho ao Shyamalan, porque todos os filmes dele, praticamente todos, tem que ter uma conveniência para funcionar, né? Mas tá bom. Aqui, no caso, a conveniência mais óbvia é que em qualquer lugar do planeta Terra, a mãe mostraria uma foto dos avós, e aí quando as crianças chegariam lá, eles veriam que aqueles não são os avós dele e dariam meia volta, ou chamariam a polícia, ou fariam alguma coisa. Em nenhum lugar do mundo, uma mãe falaria pros seus filhos, ó, vão lá pra casa dos seus avós que vocês nunca viram na vida, e é isso, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, né? E como eu disse, essa é uma crítica que eu tenho a muitos filmes do Shyamalan, nessas conveniências para o roteiro funcionar, mas eu acho que ele consegue driblar isso muito bem fazendo um filme bom, aqui nesse caso, né? Porque quando a conveniência está em um filme ruim, a gente expande ela muito, isso fica muito aparente, mas quando a conveniência está em um filme que você acha bom, às vezes a gente até deixa passar, sabe? Eu falei que o filme ele não é tão assustador, mas o fato dele ser um found footage ajuda muito a criar algumas cenas um pouco mais assustadoras. Nós temos alguns exemplos aqui durante todo esse filme, né? Então, por exemplo, aquela parte em que a avó está correndo atrás das crianças embaixo da casa. Essa parte, por ser um found footage, ela consegue trazer um pouco mais dessa coisa assustadora. Também tem a cena em que as crianças abrem a porta e nós vemos a Stacy enforcada numa árvore. Essa parte também, ela é realmente bem, assim, é um jump scare, é praticamente um jump scare porque você não esperava ver aquilo naquele momento. Mas claro, não é um filme recheado de jump scares, como eu já disse, ele vai se apoiar bem mais nessa tensão e também nessa vergonha alheia, por que não, de como essas crianças vão percebendo que esses idosos talvez não sejam de fato seus avós. Até que chegamos de fato no plot twist característico do Shyamalan, aqui algo um pouco mais contido, mas ainda muito bem feito. A revelação é realmente um baque para esses personagens, né? E assim, eu tenho que ser sincero, eu gosto de como essa revelação é feita, mas eu acho que meio que fica óbvio que eles não são os avós verdadeiros deles. Mas tudo bem, eu ainda entendo que por mais que a gente suspeitasse disso, aqui a gente tem a revelação disso, e são coisas diferentes. A coisa que mais me surpreendeu é ter essa coisa alienígena, né? Que a gente sabe que pode não ser verdade, né? Como eu disse, eles podem só ser pessoas ali que precisam de ajudas psicológicas, né? Precisam de tratamento psicológico, pessoas ali com alguma condição mais séria. Mas ainda assim, só de ter essa parte alienígena já me deixou um pouco, será? Me deixou com a pulga atrás da orelha.
família. No final das contas, a visita vai misturar muito bem a tensão com o drama desses personagens, nos passando a mensagem final de que não devemos guardar rancor daqueles que nos magoaram, porque a vida é curta demais para a gente viver com ódio ou com sentimentos negativos das pessoas. E essa mensagem eu acho muito interessante como o filme vai abordar durante todo o seu filme de terror. É um filme de terror que tem uma mensagem muito legal, mas eu acho que para algumas pessoas pode ficar muito repetitivo ver esses idosos fazendo um monte de coisas esquisitas e a Becca dizendo que não, tá tudo bem, eles só são idosos. Fica repetitivo de fato, né? É muita coisa ali esquisita que eles vão fazendo, é uma coisa mais esquisita que a outra, até que chega nesse ponto da grande revelação. Só que é praticamente, sei lá, uns 40 minutos de coisa esquisita, sabe? Mas assim, pra mim, por mais que tenha ficado repetitivo, eu gostei bastante, porque eu acho que o Shyamalan consegue construir isso muito bem. Não é como se logo no começo eles já estavam esquisitos. Eles ficam mais esquisitos no final ali, nos últimos dias do Tyler e da Becca naquela casa, né? Como, por exemplo, o vovô colocando a arma na boca. Pop-up, I think Nana's... I'm just cleaning it. As notas desse filme são um pouco diferentes, né? Enquanto no IMDb ele tem uma nota de 6.3, no Rotten Tomatoes ele tem uma avaliação de 68% da crítica, mais 52% do público, que pode ter ficado irritado com a repetição do filme, como eu já bem falei, né? E também por conta desse plot twist não ser algo tão grandioso quanto os outros filmes do Shyamalan. Já no quesito bufunfa grana, esse filme custou apenas 5 milhões de dólares para ser feito e arrecadou 98 milhões de dólares no mundo todo, né? Quase 100 milhões, sendo um lucro absurdo. Se um dia eu virar produtor, eu vou apostar nesses filmes de terror com baixo orçamento, né, ali até 10 milhões de dólares, com uma boa campanha de marketing, ele pode chegar ali a fazer uma grana fenomenal. Mas e vocês? O que vocês acharam desse filme? E o que vocês acharam do vídeo? Comentem aí embaixo. Gostam do filme? Não gostam do filme? Comenta aí, vamos trocar essa ideia maneirinha. Também não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, muito importante, assim vocês não perdem nenhum vídeo maravilhoso que eu for trazendo pra vocês. Deixa o like nesse vídeo, que é uma métrica interessante pra saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais vídeos desse formato aí. Temos vídeos no canal de outros tipos de conteúdos, de análise, de crítica de episódios da semana ali de Percy Jackson, por exemplo, tá lançando toda semana, e também de lançamentos da semana ali de filmes, né, Netflix, Prime Video, entre outros. Tenho certeza que você vai gostar aí de algum vídeo, então vou deixar um card passando aí, não sei de qual lado, pra vocês acompanharem. Me siga nas outras redes sociais, tem conteúdos maravilhosos por lá também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, fãs de filmes de terror, fãs do Shyamalan. E eu agradeço demais a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!